bandeira, Pablo Neruda. Levanta-te, porém, tu te levanta, mas te levanta comigo, e saiamos reunidos a lutar corpo a corpo contra as teias do malvado, contra o sistema que reparte a fome e contra a organização da miséria. Vamos, e tu, minha estrela, junto a mim, recém-nascida do meu próprio barro, já encontrarás o manancial que ocultas, e no meio do fogo estarás junto a mim, com teus olhos bravios, alçando minha bandeira. E aí, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é os blocos econômicos. No atual período, trabalhado hoje como globalização, a questão dos blocos econômicos é fundamental, porque os blocos econômicos são os responsáveis pelas trocas comerciais, né? Então a gente vai ter o estabelecimento desses blocos para buscar vantagens comparativas. É muito mais fácil eu pensar na seguinte questão: um grupo só de países associados não consegue firmar tantos acordos, então é necessário que ocorram formações de vários blocos para trocas entre eles, né? Nesse sentido, a gente tem o estabelecimento de uma série de blocos econômicos, né? Esses blocos hoje estão atrelados principalmente à questão de proximidade geográfica, ou seja, países próximos, países vizinhos resolvem fazer algumas associações para buscar novos mercados, mercados externos, ou seja, extra-blocos, fora do seu bloco, tá? Bom, outro ponto importante nesse sentido é eu estabelecer quais são os principais blocos hoje, né? Então, o ponto agora seria os principais blocos econômicos. Bom, dentre os blocos principais hoje no mundo, aqueles blocos que têm uma grande importância, tanto em fluxo de serviços prestados quanto de mercadorias, um dos principais blocos hoje é o NAFTA, que é uma iniciativa principalmente do México, né? Esse bloco foi criado em 1994, uma iniciativa do México, ou seja, o México pediu basicamente para os Estados Unidos criarem um bloco entre os três países. Quais seriam os três países hoje do NAFTA? Canadá, México e Estados Unidos. Então o México foi, digamos, o mentor da criação do NAFTA, ou seja, é uma área de livre comércio da América do Norte, né? Onde o México nos últimos anos até representou um certo crescimento, né? Apresentou um crescimento em relação à sua produção, principalmente industrial, né? Nesse bloco, a gente vai ver que hoje, na sua criação, né, por mais que eu tenha uma iniciativa mexicana, ainda assim os principais favorecidos, o principal favorecido, aliás, é principalmente o governo norte-americano, né, com o estabelecimento de políticas para as empresas norte-americanas atuarem no México. Nesse sentido, eu tenho o estabelecimento do que a gente chama hoje das chamadas maquiladoras, né? O que são maquiladoras? Maquiladoras são empresas com capital e matriz norte-americana que se estabelecem no México, né? Buscando aqueles fatores locacionais tradicionais, matéria-prima, mão de obra, quase tudo em larga escala, abundante, com preços baratíssimos, né, em relação à economia norte-americana, ou seja, eu não tenho mais condições de manter a minha fábrica nos Estados Unidos, eu desloco ela para o México, e aí fabrico meus produtos no México, né? Que tipos de produtos são esses? Empresas como a General Motors, fabricando automóveis, a General Electric, que é uma grande empresa norte-americana no setor de comunicações e eletroeletrônicos, né? Empresas como o grupo Walmart, que trabalha com supermercados, né? Enfim, são grandes empresas que resolvem se instalar no México, produzem os produtos no México e depois reemitem eles para onde? Para os Estados Unidos. Então é uma lógica extremamente complexa e antagônica, né? Por que antagônica? Porque como é que um país produz uma coisa para realmente depois trazer de volta esse produto para o país de origem, ou seja, a empresa norte-americana produz fora, mas os produtos que são gerados não são vendidos no México, são vendidos nos Estados Unidos novamente. Então, eu procuro fazer isso, estabelecer, criar essas empresas chamadas de maquiladoras em função da competitividade da matéria-prima e da mão de obra mexicana, né? Então, esse produto da General Motors ou daquelas outras empresas que eu comentei há pouco vão ser muito mais baratos do ponto de vista do preço final nos Estados Unidos do que se eu produzisse esse produto no próprio Estados Unidos, dentro do território norte-americano. Mas essa lógica, né, norte-americana, essa presença norte-americana do México, também traz uma série de problemas tanto ambientais quanto sociais em relação à população mexicana.
Um estado que sofre muito com essa ação das empresas maquiladoras com capital norte-americano é o estado mexicano de Chiapas, né? A região de Chiapas, que possuía boa parte dos recursos naturais do México, das florestas mexicanas e outros recursos mais. Então, a partir do estabelecimento das maquiladoras no território do Chiapas, eu de alguma maneira incluí até a população local na questão do emprego, né? Eu gerei alguns postos de emprego, né? Mas na questão ambiental, ou seja, dos recursos que foram prospectados junto ao território do Chiapas, a gente vai ver que ocorreu o quê? Uma grande degradação ambiental. As empresas norte-americanas elas não se preocupam muito com os direitos ambientais, tanto das populações locais ali do Chiapas, quanto dos recursos como um todo, né? Então, o próprio governo mexicano criou a tal do NAFTA, né? Incentivou a criação e, ao mesmo tempo, liberou a entrada das empresas norte-americanas, gerando, claro, emprego. Está gerando emprego, tá? Mas que tipo de emprego é esse? É um emprego que a gente chama que é um emprego mal remunerado, né? Sem nenhum direito trabalhista ou com poucos direitos quando eles ocorrem, visando basicamente aumentar suas altas taxas de lucro. Já são grandes as taxas dessas empresas norte-americanas, mas elas estão ficando cada vez maiores nos últimos anos, né? Então essa é uma iniciativa importante partindo do México e esse bloco ele tende a aumentar, né? Tu vai ver que hoje a oportunidade de ampliação desse megabloco, né, da criação, aliás, do megabloco, ela é muito grande, né? É uma iniciativa que agora não é mais apenas do México, e sim do próprio Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje eles querem de alguma forma ampliar esse mercado que estava mais restrito ao México, até porque no Canadá a questão do consumo ainda não é tão grande, né, em termos de expansão de mercados, é um consumo até certo ponto já mais controlado, a população consome, mas não consome tanto assim ainda, a ponto de estabelecer filiais das empresas norte-americanas no território canadense. Outro ponto importante do não estabelecimento de empresas norte-americanas no Canadá diz respeito à mão de obra, né? A mão de obra canadense ela é bem mais remunerada do que a mexicana, né? Os canadenses têm um nível de emprego e ao mesmo tempo um nível de qualificação tecnológica e educacional, né? Ou seja, a população do Canadá estudou muito mais do que os mexicanos, tem níveis de ensino superior altos, né? A população tem acesso a uma universidade, a uma faculdade, fator que vai ser no futuro essencial para a questão dos maiores salários que a população vai obter na questão do trabalho. Mas e a União Europeia? A União Europeia é hoje um dos maiores blocos do mundo, né? Um bloco importante, né? Que foi mais ou menos estabelecido a partir da década de 60, né? Com a criação aí de algumas zonas econômicas na Europa, principalmente em relação ao carvão e alguns minérios, né? Então a gente teve uma associação ali inicial entre França, entre Bélgica, Holanda, alguns países resolveram criar uma associação comercial e industrial, né? Que seria hoje, digamos, o ponto inicial, assim, tu vai analisar historicamente, seria o ponto inicial da criação da União Europeia, seria o embrião da União Europeia. Mas a partir dessa iniciativa, na década de 60, a preocupação assim, de expansão desse bloco, ou seja, agregar novos países, agregar novos mercados, né, consumidores, agregar novas tecnologias, né, e mesmo naquele período aí que da transição após a Segunda Guerra, quando a Europa, nós sabemos, foi praticamente devastada, né, então nesse período de reconstrução seria cada vez mais interessante eu agregar países, eu unir mais os países, as populações terem alguns aspectos culturais semelhantes, ou pelo menos algumas trocas culturais. Então, nesse sentido, a União Europeia foi se fortalecendo, né? Ela foi realmente criada aí nos últimos 15 anos, né? Como união mesmo, como uma união que respeita vários itens para ser criados, né? Para serem criados. Do ponto de vista do que é um bloco econômico como a União Europeia, ele tem que ter alguns pontos pré-definidos para se estabelecer o tal do bloco econômico. Primeiro, tem que ter uma união aduaneira comum, ou seja, tem que ter regiões onde os portos, né, ou aeroportos, enfim, tenham políticas parecidas em relação à entrada de imigrantes ou de povos vizinhos. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter também algumas políticas monetárias, assim, de taxas de moeda, né, estabelecimento de algumas taxas para produtos externos do bloco, ou seja, de outros países que entram no bloco, tem algumas tarifas comuns. Ao mesmo tempo, eu vou ter também o estabelecimento de algumas moedas, né? A União Europeia é o bloco mais completo nesse sentido, porque conseguiu criar, ao mesmo tempo, uma moeda única, né? Qual é a moeda única hoje da União Europeia? É o euro, uma moeda que está tão valorizada hoje quanto o dólar, né, no mercado internacional. Então, a partir do estabelecimento de uma moeda única, de uma política alfandegária até certo ponto comum,
E também um outro fator mais importante ainda para a União Europeia, que é o bloco mais completo hoje, né, diz respeito à questão da circulação de pessoas e serviços, ou seja, eu tenho entre os países europeus, né, que hoje nós temos estabelecimento já no atual período, né, de 25 países, com a possibilidade de chegar a 30 até os próximos 5 anos. Então, com 25 países hoje, eu já tenho uma circulação de pessoas, ou seja, eu moro na França, eu posso me deslocar para a Alemanha e vice-versa, apenas com o passaporte, ou seja, o passaporte é europeu, eu sou um cidadão europeu, eu não sou mais apenas alemão ou francês, eu sou um cidadão europeu, eu faço parte de todo o bloco europeu e com isso eu posso circular livremente. Então, nesse sentido, a União Europeia é um bloco muito mais complexo, né, muito mais completo também, que apresenta uma série de contradições ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho disputas internas dentro do bloco. Quem é que vai ser o principal país hoje? Vai ser a França, lá do Chirac, né? Vai ser a Alemanha, enfim, que tipo de ação eu vou ter para a disputa, né? Que tipo de disputa eu vou ter entre os países integrantes do bloco para o estabelecimento daquelas políticas públicas, né? Como a constituição de exércitos, inclusive. Hoje a gente vai ver que dentro da União Europeia existe uma disputa, né, para ver quem será o país pioneiro e qual será o país que terá maior força dentro da União Europeia. Existe também uma política hoje de criação de um exército comum, ou seja, a política externa de defesa, né? Que tipo de política será essa, principalmente em relação ao terrorismo. Hoje a União Europeia enfrenta já alguns atentados, a exemplo de Madrid, na Espanha, há pouco tempo a gente teve um atentado. Então, nesse sentido, a União Europeia tenta se militarizar cada vez mais, tenta criar algumas barreiras para a entrada de novos imigrantes, tenta barrar principalmente a entrada de imigrantes de origem árabe e também de origem da religião, no caso muçulmana. Então, turcos, por exemplo, tentam entrar na União Europeia desde 1989. Né? A Turquia tenta entrar e não consegue. Por quê? Primeiro, porque tem a religião islâmica influente, a principal religião hoje na Turquia. E, ao mesmo tempo, essa mão de obra turca é uma mão de obra extremamente barata, uma das mais baratas do mundo. Então, entrando o turco na União Europeia hoje, na França, na Alemanha, ele acaba, de alguma forma, reduzindo os índices de emprego para a população local da Alemanha ou da França. E, ao mesmo tempo, eu vou ter, com esse tipo de política, o surgimento de um sentimento xenófobo. O que é a tal da xenofobia, o sentimento xenófobo? É eu tentar, de alguma forma, inibir a entrada desse turco, ou desse polonês, enfim, de vários povos que ou não faziam parte da União Europeia e estão fazendo agora, como a Polônia, ou tentam entrar já há 10, 15 anos e não conseguem, como os turcos. Então, a população local, lá da Alemanha ou da França, cria um sentimento negativo em relação aos turcos, ou em relação a outros povos que estão ainda fora do bloco. Que tipo de sentimento é esse? Como se dá, que forma que se dá, né, esse sentimento? Principalmente em relação aos bairros, né? Existem relatos fortes, assim, documentários, inclusive, que mostram bem isso. A seguinte questão: bairros onde se concentram latinos, principalmente, mas também a população que sofre a influência, que tem a influência da religião islâmica, são literalmente derrubados, né? A população aí, principalmente jovens, né, os skinheads e outros grupos radicais, vão lá e tocam fogo nas casas, tocam fogo nas pessoas, matam pessoas, enfim, é um sentimento extremamente cruel, desumano, mas que está acontecendo em função do quê? A União Europeia está crescendo, está agregando novos integrantes, e quem está fora quer entrar, porque é um bloco realmente importante hoje, e é um bloco que está distribuindo riquezas, né? O grande exemplo em relação a essa distribuição de riquezas ocorre principalmente em países que eram considerados pobres até há mais ou menos 10, 15, 20 anos atrás, como, por exemplo, Portugal e Espanha. Eram dois países considerados pobres, com índices de desenvolvimento parecidos com o Brasil, para vocês terem uma ideia. Então, eram países que não tinham uma economia muito estável, a moeda era fraca em relação ao dólar, principalmente, o índice de desemprego era alto, o índice de industrialização também era extremamente baixo e desqualificado. Então, nesse sentido, eu tenho que tentar melhorar as condições desse país. E isso foi feito a partir da entrada de Portugal e de Espanha na União Europeia, que ocorreu basicamente no ano de 1986. Então, a partir da entrada desses dois países no bloco, ocorreu um investimento grande dos outros países integrantes, principalmente os mais ricos, né, França e Alemanha, no sentido de tentar, primeiro, industrializar a Espanha e Portugal, e depois qualificar a população, ou seja, melhorar a qualidade dos cursos, né, técnicos, melhorar a qualidade das universidades e dos ensinos
tanto a nível fundamental, né, o básico, para tentar de alguma forma melhorar a população, qualificá-la para poder, obviamente, obter melhores salários, melhores rendimentos a partir de uma industrialização. Então, assim, a União Europeia, nesse sentido, pessoal, é muito importante porque hoje o centro de poder assim, na União Europeia está dividido. Né? Existem países como a Inglaterra que não aderiram à moeda, né? Não aderiram ao euro. Por quê? Porque o euro representa o desmantelamento de moedas locais. Isso é interessante. Existe uma moeda na Grécia, por exemplo, que existia, né? Não existe mais, né? Mas era uma moeda extremamente conhecida, tinha mais ou menos 2.000 anos de existência, que se chamava dracma. Essa moeda foi abolida com a entrada da Grécia em 89 na União Europeia e a partir da entrada da Grécia ocorreu a substituição dessa moeda. Já em relação ao Mercosul, né, o bloco aqui dos países do Sul, do Cone Sul, quais são os países integrantes desse bloco chamado Mercosul? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esse bloco foi estabelecido por volta de 1992, né, uma iniciativa coletiva, ou seja, os 4 países tinham interesse em criar essa área de livre comércio. O Mercosul nada mais é do que isso, uma área de livre comércio. Ainda não ocorre uma relação mais ampla, ou seja, trocas culturais mais efetivas, livre circulação de pessoas ainda é uma coisa não muito presente. Por exemplo, se eu sair hoje aqui do Brasil e passar pela fronteira argentina, eu tenho um prazo para ficar dentro da Argentina, não é bem assim, eu não posso circular livremente dentro do território argentino, eu tenho que dar explicações do que eu vou fazer lá, se eu vou fazer turismo, né, se eu vou passear, enfim, tem que ter um sentido da minha presença naquele território e eu tenho um tempo pré-determinado para permanecer naquele mesmo território. Então, nesse sentido, o Mercosul nada mais é do que uma área de livre comércio, que ainda na prática não ocorre, né? Vocês vão ver agora que a questão do Mercosul é extremamente complicada. Existem alguns economistas de vários países aí do bloco, né, tanto do Brasil quanto da Argentina principalmente, que dizem que o Mercosul até hoje não saiu do papel, ou seja, passados aí mais de 10 anos, o Mercosul continua ainda sendo um bloco apenas no papel. Por que não funciona o Mercosul? Por que ele continua ainda meio que em crise, né? A gente diz que hoje ocorre uma crise dentro do bloco. Basicamente porque os direitos da população não estão sendo respeitados e também porque não existe ainda um estabelecimento de países principais no bloco. Existe uma disputa, aliás, entre 2 nações, basicamente. Quais seriam elas? Argentina e Brasil, né? Tanto a Argentina quanto o Brasil tentam buscar uma certa hegemonia dentro do bloco e não abrem mão de algumas vantagens, né? Nos últimos anos tem ocorrido o quê? Processos de embargo, né, ou de criação de barreiras alfandegárias entre Brasil e Argentina. Um dos exemplos mais clássicos desse processo diz respeito à indústria calçadista gaúcha, né? O Rio Grande do Sul tem uma tradição já no mínimo de 70 anos em relação ao setor de calçados e exporta boa parte da sua produção para a Argentina. Então, chegando lá os calçados, eles abasteciam já no mínimo há 10 anos a população argentina, até porque o preço do calçado argentino era muito mais em conta para a população do que o próprio calçado produzido na Argentina. Então, a população argentina começou a pegar gosto pelo calçado gaúcho, consumir mais, só que isso criou um problema para a indústria local, para a indústria argentina. Qual seria o problema principal hoje? A questão do desemprego e do fechamento das principais indústrias argentinas. Então, muita fábrica de calçado lá de Buenos Aires, de Rosário, de cidades próximas a Buenos Aires, a grande capital lá da Argentina, foram fechadas em função da concorrência com os calçados brasileiros, basicamente. Nesse sentido, o governo argentino, nos últimos 10 anos, vem tentando criar algumas barreiras, diminuindo pelo menos, ou até cortando em alguns casos, a importação do Brasil. Ou seja, daqui a pouco eu vou limitar o número de calçados que vão entrar na Argentina, ou também limitar o número de máquinas e utensílios que o Brasil exporta para a Argentina, ou seja, eu vou criar algumas barreiras alfandegárias ou barreiras comerciais que impedem o comércio. Só esse ponto já demonstra que o Mercosul, na prática, não ocorre, né? Ele existe como bloco, mas a integração entre os integrantes é mínima. Em alguns pontos ocorre até um facilitamento assim, para a entrada de produtos brasileiros na Argentina, da Argentina no Brasil e vice-versa, ou em relação ao Paraguai e tal. Mas, no fundo, o que ocorre hoje, né, pela crise da Argentina, a própria crise que acabou agitando o Brasil nos últimos anos, aí, né, em função desses endividamento externo e tal, fez com que a população, né, sofresse alguns percalços em relação ao desemprego e logo algumas medidas econômicas precisam ser criadas, né?
uma das principais são os embargos, né? Criar um embargo, uma retaliação econômica para favorecer a indústria local. O que é a PEC? Qual a importância da PEC para a economia entre blocos ou intrablocos, ou seja, dentro do bloco chamado APEC? A PEC nada mais é do que uma associação comercial entre os países que têm alguma limitação aí continental, ou seja, do continente com o mar, em relação ao Oceano Pacífico, ou seja, aquelas nações que têm saída para o mar, têm saída para o Oceano Pacífico. Entre esses países é importante salientar a questão de que um único país aí da América Latina, no caso o Chile, não quis aderir, ou seja, preferiu não aderir ao Mercosul e sim fortalecer seus laços com os países integrantes da PEC, com os países que têm aquela saída ali no Oceano Pacífico. Por que isso? Porque o Chile é o país que hoje, a partir dessa inserção nesse bloco, conseguiu ter um desenvolvimento econômico muito importante, sendo que nos últimos 20 anos conseguiu reduzir os seus índices de pobreza, por exemplo, que eram há 20 anos atrás na ordem de 50%, ou seja, 50% da população chilena vivia abaixo da linha da miséria, que a gente chama. E hoje esse índice caiu para aproximadamente 20%, quer dizer, a partir da entrada do Chile nesse bloco, ocorreu um aumento, né, gradativo das exportações chilenas, principalmente para os países assim como a China, como o Japão e Estados Unidos. O Chile tem uma tradição, principalmente como exportador de cobre e também da questão dos vinhos. O vinho chileno hoje é extremamente bem conceituado, extremamente conceituado no mercado internacional. Então o Chile, a partir dessas exportações de alguns produtos aí, primários e também industrializados, conseguiu agregar valor para isso, para esses produtos, e redistribuir essa renda, e tanto é que reduziu os índices de pobreza nos últimos 20 anos. Então a PEC é uma associação muito grande, hoje você vai ver que tem mais de 30 países integrantes já da PEC. O principal país exportador da PEC, obviamente, é os Estados Unidos, o maior PIB do mundo, aí na ordem de 13 trilhões de dólares, o PIB norte-americano. Para vocês terem uma ideia, o Mercosul todo reunido não chega a 3 trilhões. O país que mais exporta na PEC, o que mais importa também são os Estados Unidos. Em segundo lugar aparece o Japão, uma potência importante, a segunda maior economia do mundo hoje. Exporta muitos produtos industrializados, uma grande potência em termos principalmente tecnológicos. A robótica surgiu no Japão, então, para vocês terem uma ideia hoje, pessoal, dos 700 mil robôs existentes no mundo hoje, mais ou menos a metade, ou seja, 350 mil, estão sendo produzidos ou funcionando no Japão. Então é importante a gente ter essa ideia de que o Japão realmente é uma potência também importante, principalmente em termos tecnológicos no mundo, e exporta muito, desde carros até produtos eletrônicos, televisores, computadores, aparelhos de telefone celular, enfim, uma série de produtos aí que hoje tem um alto valor agregado, Vejam aí o preço de um computador ou um preço de um telefone celular, são preços altos, valores agregados muito altos que geram renda para esse país e transformam esse país realmente numa potência. Foi, obviamente, no caso do Japão, devastado por uma guerra, teve uma reconstrução rápida e conseguiu aí hoje se inserir na lógica global, tem muitos mercados espalhados, inclusive os mercados aí da PEC, mas não só da PEC, inclusive entre blocos, entre blocos, e consegue hoje ter uma economia já mais estável, e está entre as 3 maiores, é a segunda maior economia do mundo hoje. Então, pessoal, nós trabalhamos as questões relacionadas aos blocos econômicos, quais seriam os principais blocos, que tipo de relações existem entre esses blocos, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que no momento que eu tenho estabelecimento de vários blocos, eu tenho disputas também entre esses blocos. Nesse sentido, nós precisamos entender que hoje ocorre ao mesmo tempo um processo de globalização e fragmentação. Esse processo de globalização e fragmentação ocorre pelo seguinte fator. No momento que eu tenho um processo atual, onde as tecnologias estão difundidas mundo afora, e onde as populações têm acesso a questões culturais, ou seja, trocas culturais, produtos quase que padronizados, ou seja, eu posso comprar, no caso, o mesmo carro que é vendido na Europa ou no Japão, enfim, eu tenho também, a partir da formação dos blocos, uma fragmentação, ou seja, os blocos estão na globalização, mas estão fechados muitas vezes. Eles criam barreiras para entradas de produtos de outros blocos. Por exemplo, a União Europeia tem uma tarifa externa comum, ou seja, se o Brasil tentar exportar, por exemplo, soja para a França, ele vai ter que pagar uma tarifa que pode oscilar mais ou menos entre 15% a 20% a mais do que
uma produção, no caso, de trigo em relação a um país como Polônia e França, ou seja, a Polônia exporta trigo para a França, vai pagar um valor bem menor, ou seja, uma taxa talvez de 5% a 10%, nem isso. Então o Brasil perde com isso por não fazer parte do bloco. E então a gente vai ter ao mesmo tempo nessa lógica uma globalização e uma fragmentação, ou seja, trocas globais, né, ou seja, trocas entre blocos e também fechamento dos blocos, ou seja, criar barreiras para a entrada de produtos provindos de outros blocos. Nesse sentido também, nós precisamos entender que a questão relacionada à fragmentação é uma disputa, digamos, geopolítica, né? Ao mesmo tempo, o bloco principal, ou seja, aliás, os dois blocos principais hoje são quais, pessoal? Principalmente a União Europeia e o NAFTA. São os blocos mais importantes em termos geopolíticos, principalmente porque na União Europeia eu tenho o poder principal, está concentrado tanto na Alemanha quanto na França. E no caso do NAFTA, o poder principal, assim, a nação hegemônica no bloco são os Estados Unidos. Então, esses dois blocos procuram hoje novos mercados, procuram agregar novos países para exportarem. E um dos blocos mais interessantes, no sentido de abrir mercados, é o Mercosul. Tanto a União Europeia quanto o bloco do NAFTA, o bloco dos Estados Unidos, procuram de alguma maneira firmar acordos bilaterais com o Mercosul. Mas o que são os chamados acordos bilaterais? Os acordos bilaterais nada mais são de que trocas intrablocos, né? Eu vou criar um estabelecimento onde as cotas preconizadas, as cotas utilizadas entre os blocos são menores do que para uma área qualquer, do que um país qualquer. Então, nesse sentido, o Mercosul está sendo meio que namorado, né? Os países estão tentando namorar com o Mercosul, principalmente os países integrantes desses dois blocos comentados anteriormente, a União Europeia e o bloco dos Estados Unidos, o NAFTA. Há mais ou menos 5 anos ocorrem tentativas no sentido de estabelecer acordos maiores entre a União Europeia e o Mercosul. Inclusive, a União Europeia ainda não fechou esse acordo, basicamente por um critério, o critério dos subsídios agrícolas. O que são os subsídios agrícolas? Os subsídios agrícolas nada mais são do que as taxas que o governo muitas vezes dá para o produtor produzir com uma certa facilidade em relação à produção, ou seja, daqui a pouco, a partir de uma praga na lavoura, né, a partir de uma semente modificada que não deu certo, eu vou perder parte da plantação, né, da produção, e o governo vai me socorrer, vai me dar um subsídio agrícola para mim produzir novamente, ou para cobrir meus gastos, os meus prejuízos, no caso. Tá? Então, esse subsídio ele é extremamente nocivo para os países integrantes do Mercosul, e é esse o principal empecilho na criação desse acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a União Europeia chega a dar subsídios para os franceses, né, para os agricultores franceses, ou poloneses, ou alemães, no sentido de que daqui a pouco, se a safra foi perdida, ou se eu tive uma super safra, o produtor ganha na safra seguinte para não produzir, ou seja, o governo acaba dando dinheiro para esse produtor para ele ficar em casa, descansando, sentadinho na poltrona, né, sem produzir nada. Ele ganha para isso porque é interessante eu manter os preços dos produtos baixos, né, em termos de estoque, mas alto em relação a valores. Tá? Então, essa lógica é importante hoje em relação a esses acordos, e elas acabam emperrando a questão do acordo, principalmente entre o Mercosul e a União Europeia. Bem, pessoal, mas se a União Europeia tenta firmar um acordo com o Mercosul, e se o processo atual é de disputa entre blocos, qual a principal função, então, do NAFTA em relação ao Mercosul? Ou seja, que tipo de ação política, que tipo de acordo o NAFTA tenta estabelecer com o Mercosul para tentar barrar a iniciativa europeia, a iniciativa da União Europeia? Basicamente, os Estados Unidos tentam criar um megabloco chamado de ALCA. Mas você sabe o que é ALCA? Vamos ver na rua o que o pessoal acha, qual a opinião da população. Roda aí. Você sabe me dizer o que é ALCA? A ALCA é aquela, não lembro se é a Associação do Livre Comércio das Américas. Você acha que ela traria algum benefício para o nosso país? Para o nosso país? Sim. Bom, aí depende de como eles vão colocar, né? Se o Brasil tiver liberdade também de poder exportar os seus produtos, né? E não for sobretaxados, né? Como é hoje em dia, eu acho que sim. Mas como eles querem fazer, como eu tenho ouvido, eu acho que não vão ter grandes vantagens, não.
Você sabe me dizer o que é ALCA? Não, Não sabe? não sei. É uma associação Livre comércio. do livre comércio, acho que da América Latina. Das Américas em geral. E você acha que ela traria algum benefício para os países subdesenvolvidos? Sendo das Américas, acho que não, por causa dos Estados Unidos. Se fosse América Latina, sim. Daí. Na verdade, é mais uma forma dos Estados Unidos explorar o terceiro mundo. Né? ALCA. Qual que é a ALCA? Isso, fala para mim o que é a ALCA. Área de Livre Comércio das Américas? Você sabe dizer como é que funciona? Que tem alguma coisa a ver com impostos pagos para importação, exportação. Você acha que traria algum benefício para os países subdesenvolvidos que vão entrar nesse bolo? Não sei, porque não sei exatamente como funciona. Bom, pessoal, vocês viram que as opiniões são diversas, né? Tem gente que entende realmente o que é a ALCA, sabe realmente o que é a ALCA, e outra parte não, né? Mas realmente, assim, a gente precisa entender que a ALCA é importante, né? Que ela significa aí um processo complexo, uma iniciativa norte-americana, e no fim a gente tem que saber realmente o que significa a ALCA. A ALCA nada mais é do que uma iniciativa norte-americana de criar um mega bloco, né? Uma área hemisférica que vai pegar aí desde o Alasca até a Patagônia, incluindo mais ou menos 34 países e gerando aí um grande mercado, principalmente para as empresas norte-americanas, né? Essa é a iniciativa principal. Por isso que é uma área de livre comércio, ou seja, eu vou conseguir colocar um produto norte-americano, como uma marca de tênis famosa, aí, que provavelmente vocês sabem qual é a marca, né? Nem vou citar aqui, que vai custar o mesmo preço de uma marca local, de uma marca de tênis nacional, aqui do Brasil, por exemplo. Então, nesse sentido, o que pode acontecer? Quais seriam um dos principais problemas da ALCA hoje? A quebradeira geral das indústrias nacionais, principalmente dos países periféricos, né? Como no caso Brasil e Argentina. Por que isso pode acontecer, pessoal? Qual o principal impacto dessa quebradeira? O principal impacto, né, dessa quebradeira geral está associado às tecnologias empregadas na produção dos Estados Unidos. São tecnologias extremamente eficientes, os designs dos produtos são altamente qualificados, tem muita propaganda, muita coisa associada à mídia, ao esporte, enfim. Logo, se eu tenho um marketing muito maior empregado nesse produto, a competição com uma marca nacional de tênis, por exemplo, vai ser cruel, né? Eu vou acabar quebrando a indústria nacional, gerando desemprego, mas para a questão das grandes empresas transnacionais ou multinacionais norte-americanas, esse fator é importante, né? Vai gerar mais novos mercados, né? No caso do Brasil, o que se calcula hoje é que mais ou menos 50 milhões de brasileiros possuem uma renda razoável para consumir, talvez tênis, carros, enfim, consumir produtos norte-americanos em geral. Mas vamos ver agora os manifestos contrários à ALCA. O surgimento aí da ALCA, ou pelo menos as ideias principais para a construção desse bloco, acabam gerando hoje na população, principalmente latino-americana, um sentimento contrário à criação dessa área de livre comércio, um sentimento contrário, né, um processo de contestação em relação à ALCA, principalmente em função desses impactos que esse megabloco pode criar na população local, principalmente em relação ao desemprego, mas também em relação à questão cultural, né? Eu vou ter daqui a pouco um incentivo maior à questão cultural norte-americana, que já é forte a presença, né? É grande a presença dela nos países latino-americanos e tende a aumentar. Nesse sentido, alguns grupos, né, algumas bandas tentam, inclusive, a partir da música, tentar manifestar o seu sentimento contrário em relação à ALCA, ou em relação, principalmente, à influência norte-americana em relação ao seu quintal, né? A América Latina hoje, principalmente, é considerada pelos Estados Unidos um quintal, né? Eles vão tentar simplesmente abarcar novos mercados. A preocupação ambiental ou com a população desses países, muitos deles pobres, fica em segundo plano. Então, nesse sentido, a gente tem hoje a criação de algumas músicas, né, algumas letras que tentam manifestar esse ódio em relação aos Estados Unidos, ou pelo menos esse movimento contrário em relação aos Estados Unidos. E uma das músicas é do grupo Rapa, né? Ninguém Regula América, é o nome da música, é uma música interessante. Preste atenção, pessoal. Vigiando todos os atos de rebeldia, MST, observado pela CIA. Um avião cara de pau preso na China, painel de controle de cidade segunda, na sensação do protocolo de Kyoto. Carbonizado em plena chuva, via
arma a ser exportada, sobrando no dólar, o dólar dissolto. Com a cola do globalista, das vias abertas, de outra atividade terra, de outra atividade terra. Bem, pessoal, vocês viram que essa letra é extremamente polêmica, né? O grupo Rapa tenta de alguma forma aí mostrar seu sentimento contrário à política norte-americana em relação à ALCA, em relação ao seu quintal, né? América Latina. É um tema extremamente polêmico, mas a letra é interessante, né? Vocês viram aí que é bacana, interessante, é legal de ouvir ela e tal, e prestar atenção bastante na letra, que é uma letra de protesto, e hoje cada vez mais os grupos aí, principalmente de rock e tal, tentam mostrar esse sentimento contrário à influência norte-americana nas Américas. Bem, pessoal, vamos finalizando por aqui nossa aula, espero que vocês tenham gostado, e vamos agora às nossas dicas de estudo. Pessoal, uma dica interessante para trabalhar essa questão aí da influência norte-americana e ao mesmo tempo dos movimentos de resistência, principalmente na América Latina, diz respeito a um filme, né? O nome do filme é Diários de Motocicleta. Esse filme ele mostra, entre outras coisas, a vida daquele conhecido já revolucionário nas Américas aí, chamado Che Guevara, né? Mostra as andanças dele desde a Argentina, passando por alguns países como Bolívia, né? Até o México, ele vai na Venezuela, enfim, mostra as andanças dele pela América com as questões culturais, com as questões históricas, né? Com aquele movimento indígena que existe nesses países. Então é um ponto interessante, eu acho bacana. Façam essa atividade, né, de pegar esse filme, assistir aí, vocês vão ver que é interessante o tema, e esse filme ilustra bem esse atual processo aí de tentativa de se criar um movimento que tenta de alguma forma contestar a iniciativa norte-americana nas Américas. Na aula de hoje falamos sobre os blocos econômicos. Os principais blocos hoje, a influência deles, né, nosso estudo foi sobre isso, né, disputas comerciais entre os blocos, a busca por novos mercados, né, a toda a questão de tentar expandir a ação desses blocos, tentar agregar blocos menores, no caso, os exemplos citados, aí, principalmente do NAFTA em relação ao Mercosul. Enfim, é um tema extremamente difícil de se entender hoje pela complexidade, né, pela geração de disputas, pela geração de desigualdades a partir desses blocos, e é um tema que realmente está na pauta hoje das grandes iniciativas dos governos mundiais. E observamos a globalização versus fragmentação. A disputa entre os blocos acaba criando, nessa lógica da globalização, uma fragmentação no sentido de que os blocos se fecham para os demais, para os seus concorrentes, mas ao mesmo tempo tentam abocanhar, digamos assim, aumentar a sua fatia no mercado internacional, né, nas mercadorias, na expansão das mercadorias e dos novos mercados que daí podem surgir. Bons estudos! Bem, professor, uma dica interessante para se trabalhar em sala de aula sobre a questão dos blocos econômicos, ao mesmo tempo dos movimentos de resistência, né, os movimentos contrários a esses blocos, é interessante nesse sentido, né, que você possa fazer com seus alunos uma perspectiva de tentar ver que tipo de produtos se insere nessa lógica, ou seja, que tipo de produtos, né, que tipos de mercadorias são distribuídas entre os blocos, né, e que influência eu tenho no bloco, que tipo de população eu tenho ali, ou seja, tem renda, não tem, né, que tipo de inserção na economia pode causar a formação do megabloco como a ALCA, por exemplo, mostrar para o aluno que esses processos podem gerar, sim, um processo de exclusão social ainda maior, né, acentuando ainda mais os processos já existentes nesse bloco. Tá ok? Muito obrigado.